Então, começando aqui a falar, né? é, Vou falar sobre o livro Design Think Brasil. Eu preparei ele é um livro do Tênis Pinheiro e Luiz Alt. Depois até, depois até eu vi, né, que o nome desse Tênis é Pinheiro, né? E meu nome é Rafael Vinícius Pinheiro. Vou ver até parente dele, eu não sei, né? Fazer essa homenagem aí pro meu familiar aí. Então, esse livro aqui, para quem fez o curso da Bell de Criatividade Conectada, vai ver que tem muita coisa do que a gente viu no curso. É muito bacana. É praticamente uma revisão do curso da Bell com mais alguns detalhes aí bem bacana. Eu vou tentar passar a minha ideia foi dar um pouco do overview de tudo que tem no livro, até para que a pessoa que for assistir esse vídeo consiga entender qual parte que interessa a ela e o que ela pode se aprofundar depois, se tem interesse em ver. Algumas partes eu vou dar mais ênfase, porque eu pessoalmente gostei mais, mas de todo o livro ele agrega de alguma forma, né? Depende muito de como a pessoa vai interagir com o Design Thinking, se é a primeira vez, se não é, do quanto ela quer. Ele é um livro que dá muito esse conceito, fala um pouco de tudo, e aí, no final, eu dou uma pequena opinião sobre o livro. Então, essas são as partes do livro, né? Ele é dividido entre essas partes aí. Introdução, depois vem um pouco esse design, o que ele dá um pouco a introdução, um pouco de conceito do design thinking, do design. E na parte 2, 3 e 4, ele fala realmente dos conceitos de design thinking, né? A 2, 3, 4 e 5. Que a gente viu um pouco no curso da Bell, mas que ele fala com essa visão do Tênio, do Luiz, né, da experiência deles, do que eles aplicam na live work. No final ele termina com essa conclusão, Service Envy Toolkit e o outro que eu vou passar para vocês. Tá? Bom, introdução. O livro por si só, eu achei muito bacana que ele a cada entrada de capítulo, ele tem algumas frases e uns estilos bem bacanas que só eles, por si só, já fazem pensar bastante. Então, a introdução ele bota aí: o mundo está cheio de soluções e lotado de problemas. Bem, ele primeiro ele dá uma visão de como o mundo mudou, né? Ele fala: em 15 anos, mudança radical no modo de registrar e distribuir informação. Informação se perdeu a materialidade, ou seja, hoje em dia, de 15 anos para cá, a quantidade de informação que a gente tem é enorme, né? E as informações que eram muito físicas, né? Jornal, revista, elas se perderam essa materialidade delas. A informação virou eletro e pode ser transmitida, duplicada, copiada, compartilhada, misturada, alterada de maneira imediata e ilimitada. Hoje a informação, como ele fala aqui, tem informação voando pelo ar, né? Que é o famoso cloud, né? A informação na nuvem. Hoje a informação está em todo lugar, está no celular, está na internet, está no nosso computador, enfim, a informação está em todo lugar. E aí, só que ele dá um pequeno questionamento, né? Uma indagação aqui, que estamos adorando a overdose de tweets, comentários, mensagens, mas também estamos estressados, super estressados, angustiados. Não está dando para acompanhar. Então, apesar dessa quantidade de informação, é muita informação, né? A gente, muitas vezes, essas angústias e esses estresses é porque é isso, é muita informação. Você toda hora recebendo mensagem, você, meu Deus, não consigo responder. Nossa, esse grupo aqui do Criatividade Conectada, eu dou pisco o olho, são 50, 100, 200 mensagens. E essa é a realidade de hoje em dia. Então, ele fala um pouco dessa quantidade de informação, né? E aí, na mesma introdução, ele vem falando sobre um pouco do contexto do Brasil, né? Aí ele fala: o Brasil deixou de ser aquele Brasil. A população pobre tinha pouco acesso à educação, baixíssima capacidade produtiva e nenhum poder de consumo. Ele fala, né, que é um overview, né? Só que ele também diz que isso mudou. Em 7 anos, quase 40 milhões de pessoas deixaram a pobreza. Deixaram a pobreza e passaram a ser consumidores. Né? Que ele fala: a educação continua em estado lastimável, mas compramos que é uma beleza. Então ele fala que hoje essa pessoal, né, que era considerado essa pobreza, hoje são a grande classe média, né? Então eles são os grandes consumidores.
né? Então o Brasil mudou bastante, né? Até fala sobre aquele texto, né? O Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Ele até coloca aqui que o país não é só do futuro, mas ele é do presente, né? Então aquele futuro é o presente atual, né? Então ele fala um pouco desse contexto Brasil para introduzir a problemática do mundo atual. Então ele fala, né? Ele fala um pouco sobre no último século baseamos nosso modo de vida no consumo, carros, TV, celulares, entretenimento, prazer, luxo, novidades. Mas por trás da cortina havia um outro tipo de consumo acontecendo, de metais, de árvores, de petróleo, de cursos d'água, de floresta, de espécies, de recursos naturais finitos. Então ele fala da problemática. Então, muita informação, muito contexto, a gente está aí com todas essas novidades tecnológicas, mas por trás de todo esse consumo, né, que essa população da classe média que ele coloca aí, tem por trás não é só aquilo que a gente vê, né? Tem todo esse problema que a gente hoje, né, a gente consegue ver isso muito mais claramente, né? Falta d'água, diversos outros problemas. E aí, por que ele dá esse contexto dessa problemática toda, né? Porque ele vem falar, cara, diante desse cenário todo atual, você tem aí duas opções. Você pode resistir à mudança, né? E aí lutar, pegar aí o seu pá, tocha e ficar brigando aí contra essa mudança toda. Ou você pode entrar para a mudança, se alistar nela, né? E aí com isso você consegue trazer, né? Tornar essa mudança algo positivo, né? Ainda aqui na página 5 tem um texto que eu achei bacana ler, né? Que diz assim: há quem afirme que o design thinking é uma metodologia, mas quando se fala em metodologia, logo as pessoas criam expectativa de que vão aprender um passo a passo, uma receita de bolo. E não é bem esse o caso. Mais do que uma metodologia, design thinking é um novo jeito de pensar e abordar problemas, um novo modelo mental. Numa tradução grosseira, design thinking significa o jeito de pensar do design. Design, nesse caso, é aquilo que o português chamaríamos de projeto centrado nas pessoas, se tivéssemos o hábito de falar português. Então, ele coloca esse contexto aí da problemática, dessas mudanças, e aí ele vem trazer o design thinking como uma proposta, né, como um instrumento para ajudar nessa mudança de forma positiva. Que ele coloca que o design thinking tem muito a ver com essa motivação, né, esse novo jeito de pensar para justamente a gente poder impactar positivamente, porque ele fala muito sobre pessoas, né? E aí na primeira parte ele começa a falar sobre design, né? Sobre contextualizando um pouco, nessa primeira parte tem um pouco de história do design, ele traz desde lá de trás até hoje. Então essa primeira parte eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque ele é muito bacana para você ler, você entender todo o contexto, mas ele não vai te dar, só na parte 2 é que ele vai entrar realmente na parte de design thinking, né? Entenda o que significa o design thinking e aprenda que ele se sustenta em 3 coisas essenciais: empatia, colaboração e experimentação. E aí que eu estava falando que, assim, aí no primeiro capítulo, né, ele sempre bota um título e uma frase, assim, que eu achei muito bacana. Ele fala: você também pode. É legal que essa frase, por exemplo, faça ou não faça, não existe tentar, né, que é a frase do mestre Yoda lá do Star Wars, né, que a gente até brinca muito aqui no trabalho, porque a gente fala assim: e aí, você vai na festa? Vou tentar ir. Vou tentar. A gente brinca muito aqui. Tenta não, ou vai fazer ou não vai fazer. No segundo capítulo, inovação é valor percebido. O capítulo anterior fala sobre a questão do poder fazer, pôr em prática, né? Na primeira parte, né, ele fala design thinking é um modelo mental, design thinking é muito menos, não é design de marketing, né? Não é mais uma coisa de designer. Designers que desejam abraçar esse movimento da mesma maneira que devem se limitar a entender design, mas mergulhar na compreensão das engrenagens do mundo dos negócios. Somente dessa forma se consolidarão com peças fundamentais em meio a essa revolução. Então, o design centrado no ser humano. Então, ele fala um pouco desse design, um pouco falando para os próprios designers, né, abrir a cabeça. Por outro lado, também fala para quem não é design, né? Para os gestores de negócios, caberá o aprendizado de enxergar o mundo de maneira mais holística e conectada. Aprender a acompanhar mais de perto o ponto de vista das pessoas que utilizam seus produtos e serviços diariamente.
Então ele coloca aqui essas duas visões para quem for trabalhar com design, né? Para ter essa mente aberta. E na parte de inovação, no segundo capítulo, fala inovação é valor percebido. Aí ele fala, né? A frase de impacto que ele coloca aqui no início do capítulo é: preço é o que você paga, valor é o que você percebe. Essa é uma parte que eu gostei bastante, porque até outro dia eu até coloquei isso no grupo, né? Invenção é diferente de inovar. Inventar é trazer à tona algo novo. E inovar é transformar ideias em valor. Então, assim, o avião foi uma invenção, mas o uso dele para transporte entre estados, entre países, foi a inovação, né? Ele coloca aqui outros exemplos durante o capítulo, né, sobre essa diferença, mas é importante ver isso, porque quando a gente faz uma pesquisa esse estudo de uma pesquisa, experimento na faculdade, muitas vezes essas pesquisas de mestrado, muitas vezes elas estão se preocupadas em inventar, né? O carro é uma invenção, mas o uso dele como serviço de táxi, o Uber, o ônibus, são uma inovação, ou seja, é o valor realmente que você consegue dar às pessoas a partir dessa invenção. E a inovação, ele coloca aqui, né? A inovação é o fruto da criatividade colocada em prática com o intuito de gerar resultado positivo para o negócio e criar impacto positivo para as pessoas. Então, ele coloca como a criatividade, que a inovação é o resultado dessa criatividade. Quando você coloca em prática a criatividade, você consegue gerar essa inovação. Então, eu achei muito bacana essa parte aqui do capítulo. Uma parte que eu não coloquei aqui, mas eu achei muito interessante, que ele faz a analogia a essa inventário e inovação com os Jetsons. E os Jetsons aquele desenho, né, futurístico. E ele coloca, né, que a Jane, né, que era a mãe, a protagonista do desenho, usava a televisão para conversar e ver suas amigas enquanto ficava em casa. Isso foi 1962, 63, né? E hoje em dia a gente tem os serviços de videoconferência, né? Esse próprio que a gente está usando aqui agora é algo daquele, digamos assim, colocado naquele desenho. Só que ele coloca uma coisa interessante, né? O serviço de videoconferência ganhou nichos interessantes e importantes, mas o uso pessoal em larga escala, apresentado no desenho, jamais decolou realmente. Então ninguém fica conversando com uma outra pessoa. Hoje em dia até muito mais com a parte do Facebook, né? Que as pessoas falam, né? Faz uma videoconferência, mas as pessoas não querem. Às vezes as pessoas não estão querendo se mostrar. Às vezes a pessoa está em casa, toda desarrumada, vai ficar falando com outra pessoa. Às vezes não pegou tanto como o desenho colocou. Mas é interessante, porque o videoconferência não pegou. Então, se você dá um outro olhar, né, sobre aquilo, você vai ver que ele é muito usado para empresas. Parte, né, de negócio é muito usado. Uso muito o Skype, o Hangout, para falar com pessoas de outros estados, né? Então, ele fala um pouco dessa inovação, uma parte muito bacana. No capítulo 3, o título é Menos Vapor e Glamour, Mais Trabalho e Criatividade. Frase: não é possível resolver os problemas utilizando as mesmas mentalidades que os criou. Design não é embelezamento, é geração de valor. Isso é muito bacana, porque tem essa visão de que design é a parte de desenho, deixar bonito, né? Então ele fala, design não é embelezamento, é geração de valor. O objetivo do design é garantir que uma oferta seja percebida pelas pessoas como algo de alto valor para suas vidas. E para garantir isso, o design também precisa cuidar da maneira como as coisas são concebidas, seu propósito e como funcionam. O design thinking se traduz no resgate desses valores essenciais do design e a aplicação desses valores na estratégia do negócio, de maneira a fomentar a produção sistêmica de ofertas de alta relevância e impacto positivo para as pessoas. Então, ele tenta dar uma desmistificada do que é o design, né? E que ele mostra que o design é só aquele pessoal que faz o desenho, que deixa a coisa bonita, que mexe no Photoshop, né? E o design thinking é uma forma de resgatar essa essência. No quarto capítulo, ele vem falar sobre o quinto elemento do marketing. É um capítulo também que eu gostei bastante. Ele traz algo que a gente às vezes ouve muito falar, né? Que são os 4 P's, mas ele complementa isso, né? Então ele fala, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E aí ele vem trazer, ele fala muito sobre esse Philip Kotler,
que é um grande cara do marketing, né? Que ele foi que difundiu esse conceito dos 4 P's, né? Do mix de marketing, que é produto, preço, praça e promoção. Ele coloca: o design thinking é sobre pessoas, sobre compreender e trazer à tona o que as coisas significam para elas e projetar melhores ofertas com esse significado em mente. É sobre endereçar problemas complicados, com um olhar profundamente contagiado pela perspectiva de quem enfrenta esses problemas todos os dias. Então, abri aqui na página 42, que ele fala assim, ele fala sobre esses 4 P's e coloca: para o design thinking representa a segunda maior reviravolta da sua história. Para o marketing, o elo perdido da equação relevância. O 5º P, pessoas. Então, ele coloca como 5º P, dentro desse 4 P's que é tão conhecido, a pessoa. Então, não é só produto, preço, prazo e promoção. A pessoa é uma peça-chave dentro desse mix do marketing, né? E aí essa parte do livro eu achei muito bacana, que ele fala: design thinking busca equilíbrio entre o que é desejável para as pessoas, financeiramente interessante para o negócio e, por fim, prega que todo resultado seja passível de ser produzido e implementado. Então, isso é muito bacana, porque às vezes a gente, tive uma ideia. E aí você pensa, tá, mas ela é rentável? Se dá para você ganhar dinheiro com ela? As pessoas vão querer isso mesmo ou só você? Né? E tá, mas é possível ser feito? Então, quando você consegue chegar nesse ponto, né, entre esses 3, ele coloca como sendo o design thinking ser isso. Né, esse equilíbrio entre esses três pilares aí. No 5º capítulo, que ele coloca como título Processo de Design e o Duplo Diamante. Então, quem fez o curso da Bell viu lá, se não me engano, no primeiro módulo ainda, se não me engano, ou no segundo, ele fala sobre o duplo diamante. Então, a gente vai ver muito do que a gente viu lá nesse curso. Design é algo tão crítico que deveria estar na agenda de cada reunião de cada departamento. Então, eu coloquei alguns textos, né, que dão um insight desse capítulo. Ao contrário da abordagem tradicional analítica, que incentiva que devemos nos mover na direção mais razoável para solucionarmos problemas, o pensamento design propõe que devemos nos mexer primeiro para gerar opções que nos levarão a encontrar um caminho, e não escolher primeiro o caminho, então gerar opções. E aí ele mostra o diamante duplo, que trabalha justamente descobrir, definir, desenvolver e delinear, que seria justamente você parte de uma descoberta, de uma ideia, e você vai trabalhando elas sem... E ele fala muito aqui nesse livro, muito do que a gente realmente... A Bel colocou, né? Sempre assim, não é hora de você cortar a ideia, não. Põe em prática tudo, mesmo que você possa ser mais bobo possível, e aí você vai abrindo o diamante. E aí chega um ponto que você começa, então, a refinar. Então, você vai definindo algo. Quando chega realmente no ponto, que é esse ponto do meio, você vai e começa a desenvolver algumas coisas e depois você vai deliverar, né? Que ele vai entregar. Então, você vai e começa a testar algo. Então, você fica você vai, descobre, aprende, chega a um ponto né, possível para teste, cria algo em cima disso e volta sendo testado. Então, você fica como que ele coloca como diamante duplo, né, que a gente conhece bem do curso da Bell. E aí é legal que ele coloca outras opções, né, outras visões que tem muito a ver com esse diamante duplo, que outras empresas, né, outras empresas de design, de marketing usam, muito parecidas. Então ele mostra esse The School, né, que é compreender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Então você vê que tem muito a ver isso também, esse processo que eles utilizam. A Frog Design, ela coloca o descobrir, projetar e entregar. Então, pode ser que o descobrir tenha a ver com compreender, observar e definir, projetar, idealizar e prototipar, o entregar e testar. Então, você vê que tem algo que tem muito a ver um com o outro. Ideal, fora que fala inspiração, ideation, implementação. Que eu coloquei como inspiração, ideação, né, e implementação. Então, é legal porque a gente percebe às vezes uma dificuldade que eu tive
antes do curso da Bell, que me ajudou bastante, foi justamente isso. Cara, eu tenho uma ideia agora, qual o próximo passo, o que eu faço, né? Esse processo, tanto que a gente fala lá que a inovação é o resultado do processo de criatividade. E o processo de criatividade é um processo realmente, é você entender, observar, definir, idealizar, prototipar, testar, é sempre botar em prática. E o legal desse último aqui é que ele mostra realmente que é um ciclo, né? Você se inspira, você idealiza, você implementa, e o resultado disso você tem mais inspiração, mais ideação, mais implementação. Você fica nesse ciclo contínuo. E aí ele coloca o LiveWork, que é a empresa do Tene e do Luiz Alto, ele coloca um processo de design lá deles, que é um insight, ideias, protótipos e realização. Né? E cada um deles, ele trabalha aqui, vai trabalhando, você vê que tem também a ver com o duplo diamante, tá tudo interligado. Então, no Insight, nós desenvolvemos usuários em entrevista e profundidade, observações e sessões de co-criação para compreender como vivem e trabalham e tudo que gira em volta do seu contexto. É feito realmente um mergulho e mapeamento de barreiras que previne o uso e a adoção de serviços, assim como descoberta de novas oportunidades. 10. Aí ele coloca aqui, ao co-criarmos os valores de uma solução com usuários e prestadores de serviços, sua implementação se torna mais assertiva e menos arriscada, minimizando o custo e maximizando os resultados. Protótipo. Nós trabalhamos em conjunto com nossos clientes para determinar quais cenários deverão ser testados e projetados. O resultado da prototipagem é o aprendizado do que se deve ou não fazer, a descoberta de melhores formas de fazer e a antecipação de barreiras. Realização. Ele bota aqui que na LiveWorks projetamos experiências multicanais. Um dos fatores que nos diferencia das empresas de pesquisa é o fato de nos envolvermos no planejamento de estratégia resultante. Ou seja, então ele vai trabalhando cada etapa dessa, então é legal que você vê que, eu lembro que a gente, lá na época do curso, a gente falava sobre o duplo diamante, e acabava outras pessoas dando outras visões, e realmente tem várias formas de ver. Acho que o conceito que por trás disso, que eu acho que é legal, que a gente acaba pegando e levando, né? Então, essa parte aí do capítulo é muito legal. Nesse mesmo capítulo, ele trabalha a jornada do Design Think, desde 1992 até 2011. Né? Então, tem um pouco de história que ele conta aqui, até que ele finaliza e vem aqui para a parte 2, que fala sobre empatia. Então, ele coloca aqui, né? Entenda a arte de conhecer o público. Não existe design thinking sem grande esforço de observar, conhecer, entrevistar e compreender as pessoas que você quer servir. A palavra-chave é insight. Então, capítulo 6, persistência pessoal e criatividade colaborativa. Então, ele bota aqui a frase aqui de Aristóteles, né? Toda ação humana tem uma ou mais duas seguintes causas: sorte, natureza pessoal, compulsão, hábito, razão, paixão e desejo. E aí, assim, né, nesse capítulo ele fala um pouco da história do japonês Soichiro Honda, né, que como ele conseguiu criar o Honda desde da ideia, né, de fabricar peças de motores de automóvel até o que ele conseguiu, todas as frustrações dele, toda a parte como é que ele fez, como ele conseguiu, através da empatia, isso, as dificuldades, então ele fala um pouco sobre a dificuldade das empresas de aplicar a empatia verdadeiramente. Então ele fala um pouco dessa dificuldade que as empresas parece que estão aplicando, mas não estão, né, estão botando muito mais um olhar dela, da empresa, do que o se colocar no lugar do outro. Ele fala um pouco sobre Open Innovation, né, que é um conceito que ele explana aqui. Ele conta cases de sucesso de Open Innovation. Então ele vem falando como a forma colaborativa, né, pode ajudar nessa parte de inovação. E aí um texto que eu achei bacana que trata bem esse capítulo é: o olhar empático Design Think nos permite atacar um problema utilizando novos pontos de vista. E com isso trabalhar em ideias que antes de mergulharmos na mente de outras pessoas não estavam disponíveis. Então ele coloca aí esse mergulho na mente da pessoa, né, como um pouco dessa empatia. Então ele fala muito sobre empatia nesse capítulo. No capítulo 7, que o título é O Segredo da Maçã, ele fala um pouco sobre a Apple, Steve Jobs, né? Ele bota aqui a frase do Steve Jobs, né? Eu prefiro pensar que estamos divertindo. Acho realmente que nossos consumidores amam nossos produtos e nós continuamos a tentar melhorá-los. E aí, assim, o bacana desse capítulo, eu botei como palavra-chave o canal de relacionamento. E todo esse capítulo fala de várias coisas, mas o que eu achei bacana é: os engenheiros e designers da Apple trabalham o tempo todo para criar produtos e serviços que eles amariam utilizar.
Então ele vai falando sobre várias questões aqui, sobre por que será que é aquilo tudo mesmo da Apple e tal, e no final de contas ele vai resumir nisso, que o grande diferencial da Apple é o canal de relacionamento que ele cria com os seus consumidores, porque o que os seus consumidores recebem, os seus funcionários, eles fazem de forma que eles são os próprios consumidores, então eles amariam usar aquilo, né? Então ele coloca essa questão do canal de relacionamento. No 8, o mapa não é o território, e aí ele coloca uma frase aqui: eu sou uma parte de tudo que conheci. Nesse capítulo, eu achei interessante também, ele fala: a mente mapeia a realidade com base em 3 estruturas de delimitação: restrições neurológicas, culturais e individuais. Aí ele fala: neurológica, olfato, paladar, tato, visão, audição. Cultural, 2 pessoas de diferentes culturas conversando, detalhes da mensagem se perdem, o que realmente imaginamos dizer e o que conseguimos comunicar. Então ele fala um pouco dessa questão, às vezes, 2 pessoas de 2 línguas diferentes conversando, por mais que as pessoas entendam o que uma outra está falando, coisas são perdidas entre elas. Da mesma forma como do olfato, paladar, tato, visão, tem muita coisa à sua volta, mas o seu cérebro filtra muita coisa, né? Os seus sentidos filtram muita coisa. E a restrição individual, ele fala: uma das principais funções do cérebro e do sistema nervoso é nos proteger da sobrecarga absurda de informação. Então, nesse capítulo, ele fala muito sobre esse filtro de relevância. Então, ele fala: para garantir que esse processo de eliminação descarte somente informações irrelevantes, o cérebro usa o que chamamos de filtro de relevância. Esse filtro é uma combinação de crenças, interesses, valores, gostos, contexto e das experiências vividas por cada indivíduo. Então, ele fala que muita coisa acontece à nossa volta, mas muita coisa é filtrada, né? Então, ele fala esse contexto e como é importante nessa questão da empatia, né? Onde muita coisa é filtrada, que esse mergulho na empatia ele vai acabar nos ajudando a identificar certas coisas, né? Como, por exemplo, quando você compra um carro, e aí, de repente, você começa a ver o carro em vários lugares. O carro sempre existiu, só que como você filtrava muita coisa, você não percebia. Daqui a pouco você viu a marca que você comprou em todos os lugares. Então, ele coloca um pouco alguns exemplos nesse sentido. Ele coloca uma imagem aqui de uma garrafa com umas sombras, que quem olha vai pensar, são 2 pessoas se beijando. Mas, na verdade, quando se apresenta para uma criança, ele conta alguns golfinhos. Então, essa questão do filtro de relevância é importante. E ele coloca essa questão da cultura, né? Dependendo do que você também tem de cultura, muita coisa você vê de uma forma diferente da outra. No capítulo 9, o poder dos extremos. O que chamamos de normal na psicologia é, na verdade, a psicopatologia da média. Tão pouco dramática e tão extensamente comum que nós geralmente nem a percebemos. Então aqui ele coloca uma parada muito bacana, que além da pesquisa de imersão, são os usuários extremos. Então ele coloca aqui, que é muito bacana, que você correr atrás e você fazer uma pesquisa de imersão com usuários medianos, você não vai conseguir ter talvez o resultado, né, a informação que você quer tão boa, porque ele dá até um exemplo aqui na página 31, que eu me identifiquei bastante, né? Ele fala assim: algumas pessoas reagem de forma mais agressiva quando presas em um grande engarrafamento. Essas pessoas podem ir ao extremo de estresse e com isso registram cada momento dessa experiência com maior intensidade. Quando consultadas, elas são capazes de trazer à tona detalhes sobre o problema que enfrentaram. Informações essas que jamais seriam lembradas por um usuário mais comum, que ao se ver em um grande engarrafamento, liga o rádio sobre os vidros e esquece da vida até chegar em casa. Sem dúvida, que essas pessoas, as mais passivas, também estão incomodadas. Elas também querem chegar em casa, porém registram de maneira menos intensa a experiência. No fim, muitas das soluções construídas pensando em aliviar o estresse do senhor volante serão também benéficas para os usuários mais comuns. Então, se você conseguir fazer uma pesquisa de imersão com esses usuários extremos que ele coloca, você vai conseguir atender a eles e os usuários medianos que ele coloca. Então é muito bacana. No capítulo 10 ele fala sobre o mergulho empático. Ele bota uma frase aí de Sherlock Holmes: você pode estar vendo, mas não está observando. A diferença é bem grande. Então ele fala sobre pesquisa etnográfica, a diferença da pesquisa etnográfica feita pelos antropólogos e por um design. E aí ele coloca aí um texto que eu achei interessante. Insights são estímulos, pequenos fragmentos de informação coletados pela equipe, e que sozinhos transmitem pouco significado, mas que quando são colocados juntos,
contam histórias e ilustram cenários, esclarecendo pessoas, crenças, hábitos e valores. Então ele fala um pouco sobre essa pesquisa etnográfica e a importância de dar algumas dicas, alguns passo a passo nessa etapa. No capítulo 11, antecipando problemas e melhorando a experiência. O homem que segura um gato pelo rabo aprende algo que não aprenderia de nenhuma outra forma. Então, nesse capítulo ele fala, vou ter como palavra-chave, service, usability, e aí ele botei alguns textos que dão um insight desse capítulo. Dentre as inúmeras variáveis que podemos utilizar como base para compreender como um usuário se sente ao utilizar algo, estão o risco e a confiança, níveis de estresse, de conforto, a segurança e a satisfação. No Live Work, damos o nome de SU, Service Usability, ao método que criamos para testar serviços existentes junto com usuários reais e mear pontos de estresse e barreiras de uso. Então ele fala um pouco sobre esse conceito de Service Usability e fala um pouco sobre essa questão de você testar os serviços com usuários reais, né? Você identificar esses pontos de estresse, que são os pontos que você precisa realmente focar e trabalhar, quais são as barreiras de uso dele. Então, como eu falei, né, esse capítulo fala sobre empatia. Então, é sempre voltado para entender o que o usuário, né, ele está pensando, está sentindo. E aí ele fecha, nesses capítulos, a parte empatia, né? Que eu achei engraçado que esses dias eu ouvi no Big Brother, né? A pessoa, eu vou votar em fulano por questão de empatia. Mas não é questão de empatia, né? Porque se fosse questão de empatia, ela não estaria votando, né? A pessoa estaria se preocupando de se colocar no lugar do outro. Então, grande sacada que eu tiro dessa primeira parte aí, da empatia, é realmente se colocar, você testar junto com o cliente, com o intuito de aprender com ele. Aí ele coloca várias técnicas, né? Mas você realmente sentir aquilo que o usuário se coloca, né? Então, às vezes você lança um produto com o que a gente pensa, a gente tem uma ideia, vou colocar isso em prática. E às vezes você nem pensa se realmente, será que é o que as pessoas querem, né? Será que a pessoa, o persona, né, que a gente estava falando esse dia no grupo lá, será que a persona é isso mesmo que ela quer? Às vezes, com um pequeno teste, você vê que o que ela precisa é outra coisa, a dor dela é outra, né? Então, se colocar, né, no lugar do outro é algo importantíssimo. E ele coloca nesse último capítulo aqui, né, de antecipar problemas, que às vezes você testar não entrou na parte de protótipo ainda, né, mas ele dá um overview, né, de você testar algumas coisas para você entender a dor dele e como ele usa. Então, a gente está aí na terceira parte, né, que fala sobre colaboração. E aí ele introduz essa terceira parte falando sobre compreenda a importância de equipes multidisciplinares e de envolver as pessoas durante o ciclo de desenvolvimento de projetos. Aqui vamos falar a fundo sobre o processo de geração e seleção de ideias. Essa parte é uma parte muito bacana, né, que tem muitos insights legais. A parte de empatia também tem, né, não tem como falar tudo, mas para dar uma ideia do que fala cada uma, né. No capítulo 12, ele fala aqui sobre somos todos contadores de história. As pessoas desaprenderam a contar histórias. Histórias não têm mais um meio e um fim. Elas agora têm um início que fica continuamente sendo iniciado. E aí ele fala aqui no capítulo 12 muito sobre histórias, né? Acho que a gente já falou um pouco nesse grupo, né? Eu lembrei muito aquele conceito de acho que é storytelling, uma coisa assim, aquele conceito sobre contar a história, de você saber contar a história. Nada é capaz de substituir a experiência de estar em campo convivendo com outras pessoas, mas uma história bem contada é sem dúvida uma forma de chegar bem perto disso. Então esse capítulo é bem bacana, que ele fala sobre a importância de você contar a história, que muitas vezes você não consegue passar para outra pessoa a experiência, mas quando você conta a história, você consegue. Então, esse momento de contar a história dentro do processo de design, depois da empatia, questão da colaboração, é uma forma de você conseguir juntar também um pouco do conhecimento de cada um, né? Você contar uma história, né? Você acaba contextualizando outra pessoa, e isso é uma forma bem bacana de você também criar insights, né? Então, esse capítulo aqui tem diversos pontos bacanas, né?
mas trouxe esse texto aí para dar uma ideia. No capítulo 13, espaços compartilhados. A melhor forma de realizar é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney. Então, no espaço compartilhado, ele é um capítulo bem pequenininho, só tem uma folha só, e ele fala um pouco sobre um pouco da Live Worker, bem rapidamente, sobre os espaços que eles têm lá que eles chamam de espaço compartilhado, que são lugares onde eles colocam as ideias. Ele até tem uma foto aqui no livro de um desses quadros branco, riscado, puxando uma linha para o outro, que é um espaço onde todo mundo pode chegar e olhar e ver o que está sendo trabalhado, o que a equipe está trabalhando. Então não fica cada um com a sua informação. Então a informação é realmente compartilhada nesse espaço. Conceito muito bacana isso, gostei muito. Então inclusive até de departamentos diferentes, áreas diferentes dentro do projeto. Então a gente deixa tudo bem compartilhado e visível mesmo na parede, colado, um monte de post-it, um monte de folha, um monte de coisa. Então, tem uma foto que ele mostra um pouco isso. No capítulo 14, criatividade coletiva. Essa frase aqui de Charles Darwin é muito bacana. Na longa história da humanidade e dos animais, prevalece aqueles que aprendem a colaborar e improvisar de maneira mais eficiente. Então, é aquela velha história, né? Juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais. Então, ele coloca nesse capítulo um pouco disso. Então, palavras-chave que eu tirei desse capítulo. Colaboração, cocriação de valor, crowdsourcing, workshops com usuários, colaboradores da linha de frente. Então, esse capítulo, ele tem bastante páginas até, ele fala bastante coisa, né? Diversidade presente na coletividade gera um potencial criativo bem maior do que de um gênio sozinho. Isso é fato. O real valor de uma oferta também deixou há algum tempo de ser aquele que é gritado pelo negócio e passou a ser resultado de um experimento pelas pessoas. Esse texto eu achei muito bacana, né? Aquele de você fazer uma propaganda, você convencer outra pessoa no grito, né? Ele coloca aqui que isso também deixou de ser, né? Isso é um pouco passado. Que é a experiência que as pessoas têm, que é realmente aquele resultado que gera valor. E aí eu botei aqui como uma frase de insight aqui, de mindset, todos esses exemplos que exploramos, né, que ele fala no capítulo aqui, tem uma característica em comum. Nele as pessoas trabalham pesado para resolver problemas, faltou R aí, e contribuir, sem serem remuneradas diretamente para isso. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito, a causa, o relacionamento e as histórias. Esse criatividade coletiva aqui, esse capítulo, eu lembrei muito do Conectadamente, né, esse projeto que a gente está tocando. Esse é um capítulo que vale muito a pena aqui trabalhar. Ele fala um conceito sobre colaboradores de linha de frente, sobre o workshop que ele faz com usuários para poder tirar dele, né, de forma colaborativa as coisas, a criação de valor de forma colaborativa, assim. Esse capítulo é um capítulo que tem muita coisa bacana assim, realmente para ser tirado. Eu enxerguei muita coisa conectadamente dele. No capítulo 15, ele fala, seja um maestro das sessões. Aí a frase aí, né? Um homem para conduzir uma orquestra precisa dar as costas para a plateia. E essa frase é muito, muito interessante mesmo, né? Para conduzir a orquestra tem que ficar de costas para a plateia. Então muitas vezes você tem que sair de frente, né? Da linha de frente, ou seja, como o holofote, para que a equipe consiga trabalhar e sair com a solução. Então eu tirei aí 3 palavras-chave aí, né? Sessão de cocriação, moderador e dicas. Então nesse capítulo aí ele vai trabalhando programe, se comunique com objetivos claros. Então ele fala um pouco dessa importância de quem está trabalhando nesse processo do design thinking, de como trabalhar com a equipe, né? Então ele fala aqui, programe-se e comunique objetivos claros, prepare materiais específicos, a opinião de todos é valiosa, cuidado com o tempo, informação fácil em todos os cantos, tenha muita energia, fé e disposição, esteja pronto para tocar um jazz, e registre cada momento relevante, agradeça e dê um crédito. Então, essas dicas, né, que ele coloca aqui, né, eu achei muito bacana para quando você vai trabalhar. Imagine uma equipe que está querendo ali fazer trabalhando em cima de um produto e ele dá algumas dicas para você trabalhar.
E aí você tem uma ideia, né? Então, por exemplo, esteja pronto para tocar um jazz e registre. Cada momento é relevante. Então ele coloca aqui que às vezes você, quando um músico está tocando um jazz, ou no meio de uma orquestra, num concerto, às vezes ele faz ali alguns solos, algumas notas, ou ele toca algumas melodias que são únicas, né? Que ele não vai conseguir fazer de novo porque foi do momento. Então ele coloca isso, que nesse processo de cocriação, que esteja atento a isso. Então muitas vezes vai ter algo que vai ser colocado ali na hora, falado, que é bom ser registrado, né? Então ele fala de várias outras dicas aqui que a gente consegue tirar. Então nessa parte nesse capítulo de cocriação, de colaboração, né? Na parte 3, é muito bacana porque ele fala sobre essa colaboração, sobre criar, né, sobre juntos pegar aquilo do duplo diamante, né? Beleza, pensou, descobriu, e aí você começa a ter um mundo de ideias, de como trabalhar essas ideias, de como não deixar nada passar. Então a parte 6 fala muito disso. E aí vem na parte 4, que é a parte da experimentação. Então você pega tudo isso aí, né, o diamante na parte grande, na parte maior, e vai começando a funilar, né, que é a parte da experimentação. Confira como funciona a prototipagem e acredite, é importante errar. Errar cedo para aprender logo. Além disso, veja como ajustar e evoluir as ideias antes de gastar muito dinheiro. Então é aquilo que a gente sempre viu, essa questão da experimentação, né? Então, o lado bom de falhar. Negócios são naturalmente complicados, mas podemos abordar sua complexidade de duas formas. A primeira é de maneira séria, da forma como você faz hoje. A segunda é através do entretenimento, do prazer e da diversão. E nós escolhemos alcançar a criatividade através desse caminho. Esse aí é o cara do CEO do Circo de Soleil. Essa frase aí me lembrou muito na época que eu estava fazendo com o Murilo Gun. Estava vendo um vídeo dele, eu não lembro exatamente o canal do YouTube lá, que tem um rapaz que fica entrevistando, né, algumas pessoas, entrevistou ele no dia, até veio a Bel, entrou lá no dia na entrevista, não sei se vocês viram. E aí eu achei legal que ele falou assim, poxa, as pessoas estão acostumadas a chegar numa reunião, brincar antes da reunião, falar tal, e aí quando vai começar a reunião, agora vamos falar sério, porque vai começar a reunião, vamos tratar sobre determinado assunto. Fala, por quê? Por que tem que ser sério na hora da reunião, de falar, de pensar, de gerar ideia? Não, é algo divertido também, vamos conversar, vamos de forma, não desfocando do assunto, não saindo, mas vamos trabalhar de forma divertida e criativa. Então essa frase me lembrou muito isso. Palavras-chave que eu tirei: experimentar, falhar, aprender, prototipagem de experiência. O texto que eu botei como um insight desse capítulo, eu botei: de nada adianta corrermos atrás de uma cultura de inovação se não fomentamos a paixão pelo risco e pelo erro. Não existe inovação sem a variação que uma tentativa frustrada proporciona. Então, isso aqui fala muito sobre essa questão, esse capítulo 16, né? Sobre essa questão que a gente ouve muitas pessoas hoje falar, sobre experimentar, não ter medo de errar. O brasileiro tem essa cultura de medo de errar. Texto que eu tirei como quebra de mindset, né? Como mindset, né? Nós nascemos exploradores. Na infância, experimentamos como nunca. Durante os primeiros anos, nos sentimos à vontade para dar palpite, fazer perguntas bobas, criar e errar. Nada é tão óbvio que não possa ser questionado, mas infelizmente essa mágica não dura para sempre. E aí eu lembrei dessa parte, lembrei da apresentação do Hugo, né? E aí na página 1.4 tem uma parte interessante que ele fala assim: ou seja, existe um processo bem orquestrado no nosso sistema de ensino, dedicado a nos fazer pensar que se divertir é o contrário de ter responsabilidade. Somos ensinados desde cedo que, a partir de uma certa idade, precisamos assumir uma postura mais séria em detrimento da natural abordagem curiosa e divertida que carregávamos quando crianças. Só que se divertir não é o contrário de ter responsabilidade. Muito menos é o contrário de ser competente. Na prática, ambientes onde as pessoas são capazes de trabalhar e se divertir ao mesmo tempo podem ser também produtivos e render melhores resultados. Então, ele coloca aí dessa questão, né, que a gente até levantou sobre o ensino hoje, que não proporciona essa parte de criatividade, não proporciona essa visão empreendedora, porque é algo voltado para sermos operários, para passarmos no concurso, né? Então, para sermos seguros.
pensamento da época do industrial, né? Então, assim, ele fala um pouco sobre isso, aí fala sobre outros pontos aqui. Então, esse capítulo é bem interessante, né? Como o design thinking, né, aborda isso. No capítulo 17, né, novas lentes para velhos modelos, né? Então, minha maior força como consultor está no fato de poder ser ignorante e fazer perguntas. Então, ele coloca aqui, né, nesse capítulo, 2 pontos. Um modelo cascata e um modelo espiral. Então, o modelo cascata, para quem não conhece, é aquele modelo que tem lá o levantamento, né, tem, sei lá, os requisitos, você modela, desenha, você implementa isso, verifica e dá manutenção. Né, que é o modelo tradicional, a gente vê muito isso em desenvolvimento de sistemas, em projetos, no PMI, quem trabalha com gerência de projeto vê muito isso. Quase todo projeto trabalha dessa forma, né? Levantar requisitos, planejar, executar, entregar. Só que ele coloca aqui, o modelo cascata foi criado para ser utilizado em cenários onde realizar mudanças de escopo ao longo de um projeto ou voltar etapas pode custar muito caro, ou ser até mesmo inviável. E aí ele coloca aqui o modelo espiral, que ele trabalha, que vem de dentro para fora e vai trabalhando. Então, você vê aqui que da etapa de análise de requisitos aqui, de requerimentos, né, até bem aqui no meiozinho, no ponto aqui, até o preliminar, o desenho preliminar, né, é uma etapa bem pequenininha. E aí depois tem uma outra etapa bem pequenininha para os detalhes do design, depois para a codificação, né, que é botar em prática, depois para a parte de teste, modelar o teste, para depois testar o teste, vai aumentando, então você vai de forma espiral, então ele coloca aqui no capítulo essa questão do modelo espiral, né, que é através do constante experimentação proposto, esse modelo serviu posteriormente como base para pensamento e desenvolvimento de metodologias como o Scrum, né? Então, esse modelo espiral inspirou o Scrum, por exemplo, que é um modelo usado, né, para desenvolvimento de projetos ágeis, onde você pode pequenos ciclos para entregar mais vezes em pequenos ciclos. Então, ele coloca isso como uma forma diferente de pensar, de você pensar, implementar, testar, aprender e fazer isso de novo, e vai fazendo, vai fazendo. É uma coisa que ele coloca, eu acho bem interessante, né? Eu já trabalho com Scrum um tempo, então eu sou muito, muito a favor disso, muito inclinado a usar sempre modelos ágeis nesse sentido. Porque às vezes você fica meses planejando, pensando, até no Lean Startup, né, fala muito disso. Você fica fazendo o seu plano de negócio, pensando várias coisas, e aí depois de tanto tempo, quando você vai colocar em prática, as coisas mudaram, o mundo mudou, muita coisa mudou. Então, testar de forma rápida, o mais rápido possível, com pequenos ciclos. Então, o modelo espiral fala um pouco disso nesse capítulo. No capítulo 18, ele coloca diferentes abordagens para a prototipagem de experiência. Frase de Albert Einstein: a inovação nunca é fruto do pensamento lógico, mas o resultado dela está sempre conectado a uma estrutura lógica. Nesse capítulo aqui, ele dá 3 tipos de prototipagem, né? Ele coloca como 2D, 3D e 4D. Em resumo desse capítulo, eu tentei colocar nesse texto aqui, que diz: ao contrário da prototipagem 2D, que tem como objetivo evoluir um conceito, a prototipagem 3D já serve para testar como ideias mais maduras se encaixam na jornada de uso do serviço. Então, 2D é algo bem mais superficial. Ele dá até alguns exemplos no 2D aqui do usar materiais como Lego, algumas coisas para tirar tudo que está na ideia da cabeça das pessoas, materializar de forma que as pessoas consigam ver, consigam testar e consigam visualizar. A gente, na empresa que eu trabalho, a gente teve um exemplo claro disso esses dias. Então, a gente tem um produto, que é o My Teams, e aí a gente tinha um outro cliente que está interessado. Só que tem uma parte, uma etapa da forma da operação que ele faz diferente. E aí, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente pegou no quadro e desenhou como seria a tela, né? Só com isso a gente identificou um monte de coisas que se fizesse da forma como o programador pensou, não ficaria legal, teria que ser refeito. Então, só com o desenho na tela a gente já questionou muitas coisas, né? Depois ele desenhou uma forma um pouco mais bonitinha, mesmo assim a gente conseguiu
tirar bastante coisa dali, né? De riscar, não, isso aqui não é legal, faz assim, faz assado. Então, ele coloca no capítulo aqui essa questão da 2D e 3D. E na 4D, que ele coloca, a 4D adiciona uma nova dimensão, que é o tempo. Nela, trabalhamos com usuários reais para criar o que chamamos de protótipo de experiências cross-channel, um teste que permite que usuários experimentem o serviço ao longo de um determinado período de tempo e expressem suas sensações e opiniões sobre esse uso. Então, você não só tem algo para você pôr a ideia materializada, você não só testa essa ideia, né, de forma mais madura, né, mas você também coloca isso para o usuário real testar durante um tempo. E depois você vê como foi a sensação, qual foi o que você tira desse experimento, do uso dele. Então, coloca esses 3 tipos aí de prototipagem. E aí ele fecha toda a parte 4, né, e de prototipação, e entra na parte 5, que é design de serviços, que é um outro capítulo muito bacana, que traz alguns pensamentos muito interessantes. Empregado no setor de serviços, por hospitais, universidades, bancos, fabricantes de carro, varejistas e até mesmo grandes indústrias para reinventar a relação entre negócio e cliente, que passou a ser muito mais participativa, horizontal, democrática e, não menos importante, divertida. Então, ele vai colocando aqui sobre a questão de serviços, que existe em todos os lugares, que tudo hoje em dia é serviço. No capítulo 19, ele fala sobre serviços são problemas complexos. E aí ele coloca aí o texto, a frase, né? Uma marca para uma companhia é como uma reputação para uma pessoa. Você ganha reputação ao tentar fazer direito coisas difíceis. Bem bacana. E aí, como frase aí, texto, insight aí, o design de serviços carrega um conjunto de áreas de conhecimento, métodos e práticas que permite equipes multidisciplinares trabalharem na construção de ofertas de serviços mais adaptada às pessoas de alto valor agregado para o negócio. Então, nesse capítulo 19 aqui, né, ele fala um pouco desse design de serviços, o que dá uma contextualizada um pouco sobre design de serviços. E no capítulo 20, ele coloca como título desse capítulo, da xícara ao smartphone, o valor sempre esteve no serviço. E ele cita novamente, nesse capítulo, ele vai falar um pouco sobre a Apple novamente. E ele fala, nesse texto de Gandhi, né? Um cliente é o visitante mais importante do nosso estabelecimento. Ele não depende de nós. Nós dependemos dele. Ele, de forma alguma, é uma interrupção em nosso trabalho. Ele é o propósito do nosso trabalho. Ele não é forasteiro em nosso meio. Ele é parte de nós. Nós não estamos lhe prestando um favor em servi-lo. Ele está nos fazendo um favor ao nos dar a oportunidade de servir. Então, esse texto é bem interessante porque, nossa, que prestador de serviços que não entende, a gente pensa muito no Brasil. Eu estava comentando isso com um amigo meu, a gente foi almoçar, de vez em quando a gente fala, vamos almoçar nesse restaurante, um restaurante mais chique, mais caro, mais requintado, mas a gente fica almoçando e falando, caramba, vê a diferença como é o tratamento, né? Infelizmente a gente tem muito no Brasil ainda essa falta de saber tratar, né? De você às vezes chegou numa loja e fica esperando a pessoa te receber, conversar contigo. O que foi? Que é? Não, é porque eu quero saber. Tá ali. E você vê, caramba, né? Como as pessoas têm essa dificuldade, né? Em saber lidar, né? Muitas vezes acha realmente que a gente está fazendo um favor, né? E aí, nesse capítulo aqui, ele conta 2 histórias, né? A da Starbucks e da Apple como exemplo, né? E aí, botei esse como texto. Para construir experiências que as pessoas amam e propagam, é necessário enxergar novas possibilidades e fazer as perguntas corretas. Nesse capítulo, ele fala, na história do Starbucks, como foi... Como é que é o nome dele? Deixa eu só para não falar besteira. Isso. Não sei se pronunciar, acho que é Howard Schultz. Sei lá, ele comprou a Starbucks, ele quis resgatar, ele não queria só vender café, né?
Ele sentia falta daquele momento onde a pessoa sentava para tomar um café, para poder conversar, né? Para poder tirar insights, para poder realmente vivenciar aquele momento de tomar café, né? Então ele conta um pouco dessa história, como ele quis resgatar isso, né, com essa marca da Starbucks, né? E depois ele fala um pouco da Apple, né? Sobre essa questão dessa experiência que o usuário tem, sobre a experiência. Não é só um celular bonito, não é só um tablet diferente, mais fino. É a experiência que o usuário tem desde o momento que ele compra até o momento que ele recebe. Então, tudo tudo que ele passa durante isso aí, essa experiência que ele tem. Então, ele fala um pouco dessa questão de construção de experiência nas pessoas através de serviços, né? E no capítulo 21, ele fala um pouco sobre um ecossistema complexo. Inove em torno da essência, que foi o CEO, né, da Starbucks. Então, ele fala um pouco serviço, produto. Então, serviço é produto, realmente, né? Produto é serviço. Então, quando ele fala um pouco disso, ele fala muito sobre desmistificar isso, né? A herança que o marketing de produtos deixou na indústria é clara. Diversas empresas que atuam exclusivamente no setor de serviços insistem em continuar chamando suas ofertas de produtos e os gestores dessas ofertas de gerentes de produtos. Esse capítulo é muito bacana, né? Ele fala, cara, tudo é serviço. Tudo é serviço. Até botei aqui. Segundo o SDL, né, que é esse Service Domain Logic, lógica de serviço dominante, tudo é serviço. Produtos são, então, bens tangíveis que orbitam no ecossistema de um serviço. Então, o serviço nada mais é do que um produto. Aqui é interessante porque ele coloca aqui como exemplo, né? Eu botei página 114, mas na verdade a página 143. Que ele bota assim, uma foto, e aí nessa foto tem uma escada rolante interditada. Aí ele coloca, a placa afirma que o serviço de escada rolante será reduzido para manutenção. Esse é um bom exemplo da máquina sendo comunicada como serviço. Então, nesse capítulo é muito bacana, é uma mudança de pensamento que não adianta, a gente tem que ter hoje. Cara, o produto, o material, o que você define como produto, como você entrega, isso, assim, é trocado. Então, o valor que você entrega pode ser entregue de outra forma. Mas o serviço que você presta e a experiência que o seu usuário tem, ele prega que é o mais importante. Então, nesse capítulo, ele fala muito dessa parte. Esse é um capítulo que vale muito a pena ser trabalhado. Tem muita coisa bacana que dá para ser usada nessa lógica de serviço. Ele dá vários exemplos aqui de outras empresas que trabalham essa parte de serviço muito legal. E fala, cara, não adianta, hoje em dia tem que repensar, cara. Hoje em dia os carros estão ocupando o trânsito aí de forma que você, né, tem aí garrafamentos que a gente conhece, poluindo, tá grande confusão e tem que repensar. Será que o carro é o produto realmente que deveria ser entregue? Talvez um serviço. Então, a gente vê hoje em dia aí os serviços de carona colaborativa, outros serviços. O problema é que quando pensa só em produto, né? A gente olha aí o nosso governante, igual na época da Copa, eu acho, se não me engano. Não vamos de carro para o trabalho. Vamos usar os transportes coletivos. Só que ele não botou mais transporte coletivo, ele não pensou não se preocupa com a experiência, né? Ele está preocupado em resolver aquele problema daquele jeito. Então, se preocupar no serviço em si é um ponto muito batido nesse capítulo. E no 22, ele coloca aqui as experiências significativas. É um provérbio chinês aí, o homem sem um sorriso no rosto jamais deveria abrir uma loja. Então, é texto aí que resume aí, dá um insight desse capítulo. As reais inovações de serviços são aquelas que adequam processos para que sirvam pessoas, muitas vezes ajudando essas pessoas a realizar de maneira positiva o seu dia a dia. Então, ele fala muito sobre essa questão da experiência, ele aborda aí
como no livro aí, essa pirâmide aí, né? Experiências, tarefa. Então, começando lá embaixo, tem a tarefa. Ela é funcional, ou seja, ela é útil, funciona como planejado, confiável, disponível e consistente. Utilizável, pode ser usado sem dificuldade. Conveniente, super fácil de utilizar e funciona como imaginei. Agradável, uma experiência digna de ser compartilhada. Significativo, tem um significado pessoal. Então, quanto mais mais aqui o topo da pirâmide, maior é a questão da experiência. E quanto mais a base da pirâmide, ele mais atende o que aquilo precisa ser como sua função, né? E ele coloca aqui o meio aqui, que é em cima do conveniente, ele coloca aqui que é o abismo, que poucas empresas conseguem cruzar essa linha. Elas acabam entregando muito, né, do que é um bom produto que atende. Mas e a experiência? Né? É conveniente, é agradável, é significativo? Então, ele até coloca aqui, ó, faça um teste. Em que etapa da pirâmide, foco em tarefas, foco em experiências, o serviço prestado pela sua empresa se encontra? Né? Então, conseguir chegar nesse meio termo de atender e, ao mesmo tempo, ser significativo, agradável e conveniente para o usuário é um grande desafio. Né? E aí ele até coloca aqui um questionamento na página 58, que é que muitas, né, consultorias constatam que 80% dos CEOs fizeram uma pesquisa aqui, né, de 362 empresas pesquisadas acreditam em entregar uma experiência fantástica para os seus clientes, mas que, ao mesmo tempo, somente 8% dos clientes dessas empresas concordam com a afirmação. Né? Então, essa diferença colossal fica conhecida como vão de entrega. Né? Então, ele coloca essa questão. Né? E a sua empresa aqui, como é que está? Né? Achei bem bacana isso aí também. No capítulo 23, a jornada do consumidor. Esse também é um capítulo muito bacana. Até estava comentando no outro dia com a Thalita, né? Quando a gente estava falando sobre essa jornada do consumidor. E aí mais uma frase do Walt Disney: faça o que você faz tão bem que eles vão querer ver de novo e trarão amigos. Então, nesse capítulo é muito bacana que ele fala sobre uma coisa que realmente sim, foi um grande mindset para mim, né? Que é, cara, qualquer coisa que você vai entregar, existe uma persona, existe um consumidor, tem um perfil ali. Tá. Qual é a jornada dele dentro do seu funil de vendas, desde antes de vender até depois venda? Mas como é que é? Como é que ele interage por todas as etapas do seu serviço, né? Tendo essa visão de tudo é serviço, né? Então ele dá um exemplo aqui que ele fez um workshop pelo Brasil todo sobre uma linha de fitness, né? De academias voltada para essa parte. Então, e aí ele vai falando, né? Depois ele trabalha toda cada etapa dessa aqui, né? Como ele fez o workshop e depois cada etapa dessa. Então, desde a etapa da conscientização, a iniciativa, engajamento, reavaliação e desistência. Então, cara, o cara que quer malhar, ele tem a primeira etapa que é se conscientizar, né? Depois ele busca aceitação. Depois ele começa a se organizar. Aí ele vai se equipando, escolhe onde quer ir, então começa a pesquisar, academia e tal, escolhe, até decidir. É essa que eu vou. Aí ele vai se adaptando à sua rotina, ao seu dia a dia, vai vendo como é tal, consegue, e ele começa a perceber resultados, ou não, e vem a primeira queda. Aí vem a reavaliação, fugindo da culpa. Aí ele começa a arranjar culpados, começa a ver, não, é por causa disso, começa a ter aquela desculpa até adeus exercício. Então ele coloca aí como essa sendo a jornada de quem procura malhar, né? E ele vai trabalhando cada uma dessas, né? E ele coloca como isso sendo uma jornada que existe em todos os serviços. Tem toda essa parte de conscientização, iniciativa, engajamento, reavaliação disso e resistência. Então, a importância de você identificar dentro desse fluxo, né? O que acontece realmente em cada etapa do seu serviço? O que você entrega? O que é essa quantização? Como é que você consegue, lendo muito sobre marketing digital, fala sobre isso, né? De você oferecer iscas, tal, e aí você consegue capturar as leads, começa a criar esse relacionamento com uma pessoa, e aí muitas vezes a pessoa compra, e aí depois, mas aí tem toda a parte de reavaliação. Eu utilizo por um tempo, mas e aí? Até quando eu vou utilizando? E aí desiste. Então, entender cada etapa dessa vai ajudar a manter o seu usuário, né, o seu consumidor, vai ajudar a você entender como colocá-lo ele dentro desse fluxo.
Então é muito bacana mesmo esse capítulo. No capítulo 24, remédio para as falhas, né? Novamente uma frase de Gandhi que diz: sempre que você for confrontado por um oponente, conquiste ele com amor, né? E aí ele coloca aqui, né? A regra é ouvir, sentir e agir exatamente nessa ordem. Estabeleça uma comunicação eficiente, assuma a responsabilidade, seja responsivo, seja empático e, por último, se for possível, solucione. Esse capítulo, né, só para dar uma introdução, né, que eu botei esse texto, mas no início ele conta um pouco essa história, né? Imagina, aí ele trata mais depois, né, do serviço depois de entregue. E ele vai colocando, tá, e se der problema, como faz? Né, ele até conta aqui a história de uma mãe e sua filha que estava num balcão da Polícia Federal para verificar a segurança, aí ela está aguardando muito tempo, e aí depois de 10 minutos que se passa, o funcionário vai notificar ela de que não será possível embarcar com a criança, pois a autorização cedida pelo pai não está conforme o padrão exigido. E aí o papel, então, retornado para a mãe, que fica desesperada. E aí, beleza, o aeroporto tal, dá todo um suporte para ela, não, vamos resolver tal, não sei o quê, toma isso, você pode ficar aqui, não sei o quê. Só que o pai já já está em outro lugar, já está esperando. Então, se preocupar nessas situações, em estabelecer uma comunicação eficiente, assumir responsabilidade, ser responsivo, ser empático e, por último, se possível, soluciona o problema. Então ele dá esse conceito de método de resgate do serviço como uma técnica para ajudar a trabalhar isso nesses problemas que muitas vezes acontecem durante a jornada desse consumidor que foi falado no capítulo anterior, né? Então entender isso e trabalhar isso é importante porque, cara, é fogo. Quando você compra uma coisa e aí você já está frustrado, aí você vai para tentar resolver o problema e você recebe mais problema, mais burocracia, isso acaba abalando essa experiência do consumidor. Então ele fala um pouco dessa questão de você poder trabalhar isso e como trabalhar isso, né? E no capítulo 25, ele fala sobre equilibrando trocas de valor. Então ele fala, para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolver em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. E aí ele vai falando aqui sobre um conceito, né? Se fosse no Brasil as pessoas iam fraudar isso. Nessa etapa aqui, desse HOPE, né? Rotinas de proteção, ele vem falando um pouco de... Muitas das vezes a gente acha que não dá para ser usado no Brasil, né? A gente fala assim, cara, isso aí não vai dar certo aqui não. O brasileiro é fogo, o brasileiro vai logo roubar, vai querer se dar bem, e muitas vezes a gente se preocupa em botar uma série de barreiras, né? Contratos, não sei o quê, e ele vem quebrando um pouco isso. Fala assim, que usando esse HOPE, você consegue... um mecanismo que vai te ajudar a trabalhar isso. Tem uma frase aqui que fala assim como uma amizade não se inicia com um contrato, relacionamento entre consumidores e marcas, para ser bem fundamentados e sinceros, deverão ser repensados e humanizados. Contratos talvez ainda constituem sendo necessários, mas não podem mais ser os únicos agentes balizadores da relação, né? E aí ele dá exemplo aqui sobre a questão por exemplo, do Netmovies, que é um serviço que você pedia o DVD, recebia ele em casa e você depois fazia um pedido e a pessoa ia lá e pegava de volta esse DVD e te dava outro. Então ele fala que tinha algumas regrinhas durante o serviço. Se você não devolvesse ou não sei o que, você não podia pegar um outro depois de tanto tempo, tinha umas penalidades. Então esse é o HOPE, né? Algumas formas de você trabalhar isso. Outro que eu lembrei, que eu não cito aqui no livro, mas tem a ver, é aquelas bicicletas de Itaú, né? Primeira coisa que você pensa, a galera vai roubar essa bicicleta. Mas existem mecanismos ali por trás que ajudam a que as pessoas colaborem e trabalhem juntos para agregar valor, o que ela vai trabalhar, a ação dela impacta outras pessoas. E aí esse capítulo fala sobre esse assunto. As outras partes do livro, que é esse projeto Aquarela, no capítulo 26, é um exemplo prático que ele fala um pouco da aplicação do Design Thinking para um projeto, né, que eles trabalham em um hospital, né? Eu não vou me aprofundar nisso, que eu queria mais falar sobre o processo de Design Thinking, mas é um projeto muito bacana, né? O próprio site Design Thinking tem bastante coisa falando dele, tem uns vídeos lá bem bacana, e é uma forma que ele mostrar na prática como
como foi o desafio, como foi o projeto, como eles realizaram, como eles conseguiram entregar, algumas técnicas bacanas, o processo como aconteceu. No capítulo 27, ele dá uma série de perguntas aqui que ele sempre tem, sempre recebe, e ele quis botar aqui no livro para responder, né? Como vocês calculam o retorno sobre investimento? Quantos projetos um líder de projeto no LiveWork é capaz de gerenciar? Até mesmo, quanto custa projetar um projeto com a LiveWork? É caro? Eu posso trabalhar com vocês? Então ele fala um pouco sobre isso. E no final ele dá que ele chama de inconclusão, né? Que ele coloca aqui como não conclui. Ele fala que o objetivo dele é justamente a partir de agora você entrar nesse mundo design thinking, entrar nesse mundo e tentar pôr em prática. Para fechar, né? Na verdade, esse é o os últimos slides. Esse Service Envy Toolkit é só uma coisa que ele disponibiliza. Ele lembra muito o Conecta da Bell. E você vê aí que como a gente se inspira com as ideias e com o que já existe, né? Então, ele coloca aqui um toolkit que te ajuda a trabalhar com os insights, ideias, protótipos e realização, ou seja, o fluxo que a LiveWork trabalha. Então, ele vem falando aqui sobre cada etapa, como trabalhar cada etapa, entrevista, rede de influência, um painel semântico, user boards, evidenciar, storyboard, enfim, tem coisa pra caramba aqui, umas 5, 6, 7, 8, umas 9, 10 páginas aqui falando sobre esse toolkit e como trabalhar cada dela. Realmente uma ferramenta para você trabalhar durante essa na parte do fluxo aí de design thinking. E nesse último capítulo dele, que não é um capítulo, é mais um fechamento, ele dá vários links de cursos, de workshops, de ferramentas, eventos, com diversos links para dar continuidade nesse conceito de design thinking para se aprofundar mais, né? Então, esse é o livro, né, que ele trabalha. De tudo isso aqui, né, o que eu queria fechar é que esse é um livro que, para quem não conhece design thinking, dá uma boa noção. Como eu falei, quem fez o curso da Bell tem vai ter muito do que é falado aqui, né, vai se identificar. Eu acho que o curso da Bell, quem der o curso da Bell e tiver esse livro, vai ter muito embasamento para estudar, complementa muito, e ele não se aprofunda, tá? Ele não vai te dar conceito de determinada, tem umas palavras-chave que eu coloquei lá, né, de algumas ferramentas, conceitos, ideias. Ele não se aprofunda neles. Ele realmente dá um overview de um pouco de tudo. Então, é bem legal para quem, tipo, não conhece nada ou quer ter uma ideia de como se aprofundar. Ele vai te dar vários insights, várias ideias para você, a partir dali, por isso que ele até coloca como inconclusão, para a partir dali você ir se aprofundar no assunto, né? Um outro detalhe é que esse livro aqui, muitas das coisas eu percebi que são muito atuais, porém esse livro aqui, ele é deixa eu ver aqui, se eu não me engano, 2012. Acho que é de 2012. E você vê que tem muitas coisas que a gente vive hoje. Então, algumas coisas que eu senti nesse livro a gente já vive hoje, até poderia ter hoje, se fosse lançado hoje, com mais exemplos, mais coisas atuais. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas que foi falado a gente está começando a viver, né? A gente está até usando, pelo menos eu tenho visto muito mais do ano passado para cá. Sendo que é algo de 2012 que já vem sendo falado, né? Então, como a gente ainda está engateando nessa parte, né? De empatia, colaboração e experimentação. Acho que esse ano passado para cá eu fiz uma imersão muito maior nesse sentido, até com o próprio curso da Bell e com outras coisas, né? Esse ano estou dando continuidade, mas não é coisa de ontem, né? Do ano passado. Então, é algo que já vem acontecendo no mundo há um tempo e a gente não está... Brasil, né, não está enxergando, como sempre, um passo atrás que a gente tem que correr atrás para conseguir competir e conseguir atingir nossos objetivos. Então, eu recomendo o livro. Então, quem quiser ler, é um livro muito bacana. Mas se alguém já conhece, trabalha com o assunto,
ele vai dar vários insights legais, é uma leitura bacana, mas ele não se aprofunda. Então você tem que, talvez, complementar com outras coisas.